Bom dia, bom dia. Deus abençoe muito nossa terça-feira. Que seja um dia cheio da presença de Deus. Que Ele venha sobre essa live, fale aos nossos corações, transforme mesmo a nossa vida, abra os nossos olhos, os nossos ouvidos para aquilo que verdadeiramente importa. Senhor, eu te peço que o Senhor venha mesmo e fale conosco. O Senhor tem liberdade aqui. Transforme a nossa forma de enxergar a vida, traz sentido para a nossa existência, traz sentido e propósito para a nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, pessoal, que bom ter vocês aqui, mais um dia, mais uma terça-feira, mais um milagre da vida, né? Todos os dias eu abro os olhos e por mais que tem dia que a gente não queira acordar cedo, não queira fazer as coisas que precisam ser feitas, a rotina é um pouco cansativa. Todos os dias são dias que merecem ser vividos e a partir do momento que a gente entende que tudo é um milagre, que a nossa existência é um milagre, a gente passa a valorizar as pequenas coisas, os pequenos detalhes, né? Então, a vida ela acontece mesmo no dia a dia. E a gente precisa trazer essa graça, né, para nossa rotina. Viajar é maravilhoso, o final de semana é maravilhoso. Sim, mas a segunda-feira também pode ser incrível, a terça-feira pode ser um dia cheio de sentido, né? Por mais que você esteja fazendo coisas banais aos seus olhos, né? Por isso realmente que eu sempre peço, sabe? Que o Senhor mude a minha forma de enxergar e traga brilho para os meus dias. Traga brilho para minha rotina, para o meu ordinário. Porque a gente só vai conseguir ter uma vida extraordinária, ter dias mais felizes, quando a gente entender, né? A importância dos dias comuns, dos dias ordinários, da rotina. A vida acontece na rotina. Isso é muito importante. Uma vez eu vi um vídeo que eu acho que era um psicólogo, que ele falava exatamente sobre isso. Ele fala, olha, as suas férias, né, você tá ali, o seu descanso, sem poder pensar em preocupação nenhuma, acontece às vezes uma vez no ano, algumas vezes no ano, né, em momentos específicos, mas a sua vida, ela é baseada em como você vive o seu dia a dia, a forma como você trata as pessoas da sua casa, a forma como você trata o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, a forma como você trabalha, sabe? No escritório, como você age com as pessoas, a forma como você faz seu café da manhã, como você prepara seu almoço, como você arruma a mesa, mesmo que você esteja ali sozinho. Essa é a romantização da vida, sabe? Não é uma romantização de viver ali a vida como se eu estivesse na Disney todos os dias. Não é isso. Mas é realmente trazer beleza e gratidão nos nossos dias. Porque o Senhor nos entrega propósito de vida em todas as manhãs. Amém? Então é isso. Nós estamos aqui, se é a sua primeira vez aqui, várias pessoas novas diariamente, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui de segunda a sexta, 8 horas da manhã, fazendo o nosso devocional. O que é devocional? Eu recebo muitas vezes essa pergunta, né? O que é devocional, Isabela? Eu comecei a acompanhar e comecei a fazer com você, mas eu nem sei o que é devocional. Gente, devocional é um momento de realmente devoção. É um momento que você tira do seu dia para ler a palavra, para fazer uma leitura bíblica, para fazer uma oração, para ter um momento a sós, você e Deus, né? E aí esse momento aqui que a gente faz há 7 meses, o nosso devocional juntos. Então, que privilégio a gente poder estar juntos aqui fazendo isso, né? E nós começamos lendo o Novo Testamento, então nós já estamos em Tiago, a carta Tiago. Eu sempre vou tentando contextualizar para vocês. Não é uma aula de teologia, só deixando bem claro. É realmente fazendo com que a gente entenda de forma mais simples a Bíblia, tentando contextualizar, trazer para a nossa vida prática. E essa carta de Tiago, né, é uma carta assim muito prática, é uma carta muito rica, porque é realmente
quando a gente entende como viver a vida, vamos dizer assim, Tiago nos ensina a viver a vida cristã de uma forma muito prática. Então, cada versículo é muito importante, cada versículo é muito edificante. E ontem nós lemos o capítulo 1 de Tiago. Então, vamos só contextualizar um pouquinho aqui sobre o que nós falamos, porque é muito importante a gente entender que as cartas, né, os livros, eles foram escritos completos. Eles não foram divididos em capítulos depois que foi dividido em capítulos para facilitar o nosso entendimento, a nossa leitura. Por isso que muitas vezes é importante a gente dar uma contextualizada, né? Se você está lendo hoje o capítulo 2, então vai lá ler o capítulo 1 de novo para conseguir ficar mais fácil o entendimento. Mas no capítulo 1 de Tiago, nós falamos muito ontem, né, sobre suportar as provações, mas principalmente sobre sabedoria. Tiago ontem enfatizou muito sobre sabedoria. Primeiramente, quem era Tiago, né? Tiago era meio-irmão de Jesus, então conviveu muito tempo ali com ele. E é importante entender que ele falou muito sobre sabedoria, e essa carta aqui fala muito sobre provérbios, né? É uma forma, é muito parecido com Provérbios, e eu amo Provérbios, que fala muito realmente sobre como a gente deve viver a vida. E ele fala sobre sabedoria, por quê? Porque para a gente conseguir suportar todos os momentos da nossa vida, nós precisamos nos tornar pessoas mais sábias, né? Então o Senhor muitas vezes permite com que a gente passe por certas experiências, para que a gente, a partir daquela experiência, a partir daquele momento, nós nos tornemos pessoas sábias, a gente aprenda algo com aquilo, não repita, mude a nossa forma de enxergar a vida, mude o nosso comportamento, não é? Às vezes certas coisas parecem nubladas aos nossos olhos, e aí quando a gente passa por outras situações, você fala, nossa, como aquilo era pequeno diante disso que eu estou vivendo agora. Então você passa a ter até gratidão diante da vida, né? Então é isso que ele está falando. Sua fé produz perseverança. Tiago fala muito sobre fé. Hoje a gente vai ver que ele vai falar muito sobre obras, sobre a fé, né? Então, por isso que eu coloquei o título, sendo transformados pela fé. Porque é isso que a fé tem que fazer na nossa vida. Ela tem que causar transformação. Ela transforma a nossa forma de enxergar a vida, transforma a nossa forma de pensar, transforma a nossa forma de agir, transforma tudo. Então, Tiago começou no capítulo 1. Primeira coisa, se você vai pedir algo para o Senhor hoje, vai conversar, ter uma conversa íntima com Deus, primeira coisa que ele fala, ei, peça sabedoria. Peça sabedoria. Sabedoria para o seu dia, sabedoria para criar seus filhos, sabedoria para o seu casamento, para o seu relacionamento, sabedoria para o seu trabalho. Peça sabedoria, né? Ele fala logo em seguida, ei, ouça mais, fale menos, né? Não se ire facilmente. Por quê? Porque nós temos domínio próprio. Nós precisamos ter domínio próprio. Né? Então, não seja a pessoa, eu falo mesmo, eu sou sincera mesmo. Não, sabe como que você está mostrando, sendo esse tipo de pessoa, que você não tem domínio próprio. Né? E um dos frutos do Espírito Santo é domínio próprio, domínio da sua língua, domínio das suas atitudes. Então, o Tiago termina o capítulo 1, esse versículo também, que é muito libertador, falando sobre religião, né? Ele fala, olha, muitas vezes você se considera uma pessoa religiosa, muito religiosa, práticas religiosas, mas, né, quando você vai agir, você age de forma completamente contraditória com aquilo que você crê. Quando você vai cuidar, quando você precisa precisa ajudar os mais próximos, ajudar os irmãos, você não ajuda. Quando você vai falar, você não toma cuidado com as palavras, não toma cuidado com sua língua. Então, você está sendo só religioso, mas você não está sendo transformado, né, pela sua fé. Então, a fé é maior do que toda religião. Então, o que Tiago fala é que é muito importante que não sejamos pessoas religiosas,
praticantes apenas, né? Práticas, né? Não sabe realmente o que é um devocional, não sabe o que é uma oração sincera, porque o Senhor tá muito mais, assim, Ele tá... Perdi a palavra, mas Ele tá muito mais preocupado com o nosso coração, onde está o nosso coração, né? As nossas atitudes, sondar onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então, precisamos tomar cuidado com isso e vamos entrar agora no capítulo 2 de Tiago. Vamos lá. Meus irmãos, se você está com sua Bíblia, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 2. Deixa eu colocar aqui nos comentários, porque se entrar mais alguém, leitura. E para a pessoa não ficar perdida. Leitura, Tiago 2. Deixa eu fixar. Pronto. Então, Tiago 2. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Gente, como isso aqui é importante. Por quê? Porque muitas pessoas, às vezes a gente inconscientemente faz acepção das pessoas, né? Trata elas de forma diferente, seja pela religião, seja pela cor, seja pelo status social. E o Senhor tá falando, ei, uma das coisas que se você crê em Jesus, se você é crente, né? Se você é cristão, se você vive pela palavra de Deus, a primeira coisa que você precisa entender é amar as pessoas. Nós precisamos aprender a amar as pessoas, independente de como elas são, né? Jesus não nos diz, ei, olha, essa pessoa é mais fácil, então você vai amar ela. Não, ele amava todas as pessoas. Ele andava entre todas as pessoas. Ele não fazia acepção de pessoas, né? Então, como isso é importante para a nossa vida prática. Entender que nós não podemos ser parciais com as pessoas. E como é triste, né? Às vezes a gente vê certas pessoas assim, porque acham que vão ganhar algum tipo de status, ou aquela pessoa tem algo para oferecer. Não. Nós precisamos entregar a nossa melhor parte, mesmo para aquela pessoa que não tem nada, definitivamente nada para nos oferecer em troca. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique em pé ali, ou sente-se no chão junto ao estrado onde ponha os meus pés. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Então, Tiago, ele faz um questionamento aqui, não para as pessoas responderem, mas ele faz um questionamento para as pessoas, né, se perguntarem, se sondarem o coração, sondarem as atitudes. Vez ou outra nós precisamos fazer isso, né? No final de um dia, peraí, o que eu fiz? Como eu tratei as pessoas? Será que aquela tal atitude, aquela palavra que eu falei, será que foi dito da forma correta? Será que eu deveria ter feito aquilo? Nós precisamos sondar as nossas atitudes, sondar o nosso coração, porque isso não é gostoso de se fazer, né? Ninguém gosta de colocar à prova as nossas atitudes, porque muitas vezes a gente percebe o quanto nós estamos errando, porque muitas vezes nós percebemos o quanto nós estamos sendo falhos, estamos sendo fracos, estamos sendo mesquinhos, estamos sendo egoístas, né? Mas nós precisamos realmente colocar luz sobre a nossa vida para que onde ainda há trevas, onde ainda há escuridão, a gente consiga realmente modificar. Então, o Tiago está fazendo um questionamento. E às vezes é um questionamento que a gente tem que se fazer. Será que a gente está realmente fazendo discriminação entre as pessoas? Sem perceber muitas vezes, né? A pessoa que tem um status social. Isso é muito comum de ver, né? Você vê a pessoa que tem um status,
E aí ela tem um lugar de honra e todo mundo dá olhar, né? Coloca todo o olhar diante daquela pessoa. E as outras pessoas que tanto precisam, às vezes, estão ali, né? Não sendo vistas por nós. Então ele pergunta, olha, será que vocês não estão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Que critério que você está usando para julgar as pessoas? Né? Lembrando que nós não julgamos ninguém. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Nossa, gente, como isso aqui é forte, né? Como isso é forte. Porque ele tá falando muito sobre as nossas atitudes. Sobre as nossas atitudes, né? Você diz com todo o seu coração que crê, né? Você busca a Deus realmente. Mas na hora de ter atitudes coerentes com a sua fé, você tá sendo incoerente, né? Então a forma como nós tratamos as pessoas diz muito, gente. Sabe, um bom dia que você dá, às vezes a gente não percebe, mas um bom dia que a gente dá muda o dia da pessoa. Será que você passa pelas pessoas de forma inconsciente? Ou será que você passa e olha para as pessoas? Lembra que ontem nós falamos sobre sabedoria? Tiago falou muito sobre sabedoria, né? E um dos princípios da sabedoria é não somente ver, mas observar. E esse observar é realmente dar, entregar atenção, entregar o seu tempo para as pessoas. Então, não passar por elas de forma corriqueira, né? A gente tá se perdendo na rotina da vida, a gente tá se perdendo na corrida da vida em muitos momentos, sabe? Tá tudo tão corrido, a gente tem tempo hora para tudo, hora marcada para tudo, que a gente se esquece de parar, observar. Às vezes o que a pessoa precisa é do seu tempo. Na semana passada eu tava viajando, como eu falei para vocês, né? E aí, olha só, nós não sabemos o que tá se passando na vida de uma pessoa. Nós não sabemos, gente. Às vezes tá ali, tá tudo bem na sua vida, mas Deus te colocou em um certo lugar, com uma certa pessoa, porque às vezes Ele quer que você entregue o seu tempo, 5 minutos do seu dia, entregue o seu bom dia, entregue o seu melhor sorriso. Às vezes aquela pessoa ainda não recebeu um sorriso no dia dela, né? E aí, eu tava viajando e a gente saiu da praia e foi almoçar em um lugar, e o lugar tava fechado, assim, tava abrindo pro almoço, mas não tinha ninguém, sabe? Eles estavam reinaugurando, então realmente tava abrindo novamente. E aí tinha a moça que tava nos servindo, né? Ela era muito jovem e pela forma como ela chegou até a gente, eu percebi que ela não tava no seu melhor dia. Ela tava parecendo nervosa, não sei se tinha acontecido alguma coisa, e ela veio servir, e as coisas caíram, e ela pedindo muito desculpa, porque muitas pessoas devem ser grosseiras com ela, né? Devem ser grosseiras até mesmo, não sei, o chefe dela, enfim. E aí, quando a gente perguntou pra ela, tá tudo bem, o que você faz? A gente começou a conversar com ela. Né? Como você se chama? Quantos anos você tem? O que você faz aqui? Nossa, você mora nesse paraíso, né? Olha que lugar lindo, que privilégio você morar aqui. E aí ela começou a querer chorar. E aí o que aconteceu, né?
Como que são as condições? O que você faz? Você estuda? Porque ela era muito jovem. E ela falou, aqui eu não tenho condições de estudar. E aquilo cortou meu coração, gente, de uma tal forma, sabe? Porque pra gente que tava ali passeando, era um privilégio estar ali, um paraíso. Às vezes pra pessoa que tava ali todos os dias, ela não conseguia desfrutar do paraíso que ela tava. Por quê? Porque ela não tinha condições, não tinha oportunidades. E aí ela tava focando muito no que ela não tinha, e aí ela não conseguia olhar para aquilo que ela tem, né, para o lugar que ela estava. E aí ela falou que estava trabalhando para juntar dinheiro para ir para uma outra cidade, onde ela iria estudar. E então, assim, eu creio que realmente vai dar tudo certo na vida dela, ela tá no caminho certo, né? Mas aquilo me fez abrir os olhos de que a gente não sabe. Eu tava no meu melhor dia, na minha melhor semana, vivendo férias, descansando num paraíso. Então, eu tava conseguindo enxergar o paraíso, mas as pessoas que estavam ali, às vezes não estavam no seu melhor dia, não conseguiam enxergar isso, entende? Então, como nós precisamos ter essa sensibilidade no olhar, né? Entregar o nosso tempo, a nossa disposição, a nossa palavra para as outras pessoas, porque é isso que elas precisam em muitos momentos, entende? Às vezes você está no mesmo lugar que a outra pessoa, você está no mesmo paraíso, a gente estava numa ilha, na mesma ilha, em condições diferentes. Eu consegui enxergar, né, aquele paraíso, enquanto ela não estava conseguindo. Por quê? Porque ela estava vivendo um momento complicado da vida dela, ela estava focando na escassez e realmente, né, é difícil quando a gente está passando por esse momento. Então, que realmente a gente consiga abrir os olhos das outras pessoas. Se você está tendo seus olhos abertos, não é em vão. É porque o Senhor quer que você ajude outras pessoas a abrirem os olhos. Entende? Às vezes, o que a gente podia fazer era realmente aquilo, entregar o nosso tempo, a nossa palavra, uma palavra positiva, transformar a forma dela de enxergar. E é isso que o Senhor espera da gente. Não fazer acepção de pessoas. Amém? Vamos lá, onde que eu parei aqui? Pois aquele que disse... Gente, essa palavra aqui também é muito forte. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Sabe por que isso aqui é muito sério? Porque nós vemos pessoas apontando pecados uma nas outras e esquece de olhar para o seu próprio pecado, né? Esquece de olhar para o seu próprio pecado. Às vezes é triste, né? Nós não podemos passar pano, não tô passando pano diante de nenhum pecado. Mas às vezes tem alguém aí apontando o pecado de um e trai a esposa, e trai o marido, e trai a namorada, né? E não honra os pais, e dentro de casa, né? Não honra os pais, não honra as pessoas, não dá amor aos filhos. Então olha como isso é sério. Às vezes você se coloca no papel de julgar, de apontar o dedo, mas não para observar a sua própria vida. Como você tem agido, né? Como você tem tratado as outras pessoas. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Então, Tiago, ele faz um questionamento, né? Ele faz um questionamento para a gente ficar realmente se perguntando, para a gente se analisar como está sendo a minha vida, como eu estou agindo diante das pessoas. E aí, a partir disso, ele faz um direcionamento, ele direciona. Ele fala, olha, vocês devem falar e agir como quem vai ser julgado pela lei. Né? A gente se esquece que nós vamos ser julgados. Lá no dia do juízo final,
Deus não vai chegar pra você e vai falar, nossa, mas aquela pessoa também, né, que você convivia era muito difícil. Seu marido era muito difícil, né? A sua esposa, o seu filho, seu chefe. Então, realmente, por isso que você era uma pessoa estourada, por isso que você era uma pessoa chata, por isso que você era murmurenta, não. Ele não vai questionar sobre as pessoas que estavam ao seu redor, sobre o que as pessoas ao seu redor faziam, o que você fazia a partir daquilo, quem você era a partir daquela situação, né? É um convite para a gente se questionar, para a gente se perguntar como nós estamos sendo. Às vezes a gente coloca a culpa em todo mundo, mas a gente não, né? Nós somos o alecrim dourado. Nós não tem pecado, não tem dificuldade. Então nós precisamos abrir os nossos olhos para, quem eu estou sendo? Quem eu estou sendo? Será que essa pessoa está agindo comigo também porque eu estou dificultando o relacionamento? Porque eu estou sendo uma pessoa áspera? Porque eu estou sendo uma pessoa agressiva? Porque eu estou sendo uma pessoa egoísta? Entende? Então nós precisamos abrir os nossos olhos para a nossa atitude. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Nossa, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, nós precisamos também ter misericórdia, um olhar misericordioso sobre as pessoas. Uma das coisas mais lindas que eu acho no Evangelho é que a nossa fé, gente, ela é resposta de amor sobre aquele que nos amou primeiro. Então, a forma como a gente ama as pessoas, a forma como a gente ama a vida, a forma como a gente trata o outro, a forma como a gente enxerga as situações, né, deve ser uma resposta de amor a Deus, aquele que nos amou primeiro. Olha que lindo isso. Então, Ele me amou mesmo com toda a minha dificuldade. Ele me perdoou mesmo por todos os meus erros. Ele me acolheu mesmo quando eu não escolhi Ele. Mesmo quando eu fui contra. Mesmo quando eu bati o pé. Mesmo quando eu neguei. Ele me amou primeiro. Então, a resposta desse amor, eu preciso entregar minha melhor parte para as outras pessoas. Eu preciso entregar minha melhor parte para Deus. Se Ele me entregou mais um dia de vida, mais um dia de propósito, se Ele me colocou em um certo lugar no trabalho, se Ele me colocou numa função dentro de casa, seja qual for, tem um propósito ali, eu preciso entregar a minha melhor parte, porque Ele entrega a melhor parte dele para mim todos os dias. A misericórdia dele se renova diariamente, né? Então, nós precisamos entender que a fé é a resposta do amor, né? Àquele que amou primeiro. Isso é lindo demais. E aí, continuando, agora ele vai falar sobre a fé e obras. Isso aqui é muito importante porque ele já vem falando sobre atitudes. Tiago já vem falando sobre atitudes, né? E as obras aqui são as nossas atitudes, é a nossa vida. Nós precisamos entender que nós somos justificados pela fé, nós somos salvos pela fé. Se a gente não entender isso, é como se a gente estivesse falando que a cruz não serviu para nada. Então, sim, nós somos salvos pela fé, mediante justificados pela fé em Jesus Cristo. Mas a partir da sua fé, o que acontece na sua vida? Precisa haver uma transformação. Precisa haver uma mudança de comportamento, uma mudança de pensamento. Por quê? Nós precisamos entender que nós somos justificados diante de Deus pela nossa fé, mas pelos homens nós somos justificados diante da nossa obra. As pessoas olham para mim e não veem a minha fé, não sondam o meu coração. Eu não sou capaz de sondar o coração de ninguém. Ninguém é capaz de sondar o meu coração. O único capaz de sondar o meu coração é Deus. Mas as pessoas são capazes de olhar para a minha vida e ver os frutos que eu estou dando. As pessoas são capazes de olhar para a minha vida e ver o meu testemunho. E a partir do meu testemunho, várias pessoas, né, passarem. Que Deus é esse que fez isso na vida dela?
Que Deus é esse que curou, que Deus é esse que fez milagres, que Deus é esse que transformou, que Deus é esse que modificou toda a vida, o pensamento, a forma de agir. Eu também quero conhecer esse Deus. Então, através das suas obras, dos seus frutos, do seu testemunho, muitas pessoas vão se voltar a Deus. Isso é maravilhoso, entende? O nosso papel, o papel das nossas obras, dos nossos frutos, esse é o nosso propósito. Então, fé e obras. De que adianta? Versículo 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-los? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Gente, isso aqui é muito lindo, porque Tiago, a carta de Tiago é uma carta universal, né, para todas as pessoas, mas foi escrita em um momento que Jerusalém estava passando por uma escassez muito grande, por uma fome muito grande. Então, a realidade entre as pessoas era discrepante, sabe? Era nítido de ver. E aí Tiago estava abrindo os olhos também daquela igreja para aquilo, falando, olha, você fala, né, que você crê, que você foi transformado, mas você vê uma pessoa ali passando frio na rua. Naquela época as pessoas realmente não tinham roupas, sabe? Elas usavam muitas vezes uma túnica para cobri-las e para esquentá-las. Então, você vê aquela pessoa às vezes praticamente nua ali, passando frio, e aí você vai olhar para ela e falar, ei, Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, que o Espírito Santo venha, te cubra, te aqueça. Glória a Deus, né? A nossa oração realmente tem poder, mas as nossas atitudes, gente, também são necessárias, né? Então ele está falando, olha, muitas vezes, além da sua oração, você precisa se mover, a sua atitude, o que você está fazendo, e além, vai lá, vê uma pessoa passando frio, cobre aquela pessoa. De uma pessoa passando fome, dá um almoço para aquela pessoa, né? Então, como nós precisamos aprender com isso? E aí, ajudar os necessitados, mas às vezes os necessitados estão dentro da nossa casa e não estão necessitando, não é de alimento físico, não. É de alimento espiritual, é de alimento emocional, é de tempo, é de cuidado. Então, ele está abrindo os nossos olhos para isso, né? Às vezes alguém chega pra gente e ela só quer ser ouvida. Ela só quer ser ouvida. Às vezes o seu filho dentro da sua casa, né? Você tá trabalhando tanto para entregar o melhor e glória a Deus por isso. Mas às vezes ele não tá importando com isso. Ele só quer o seu tempo. Ele só quer um almoço junto. Ele só quer brincar com você. Seu marido, a sua esposa, a mesma coisa. Né? Às vezes a gente fica cobrando tanto das pessoas, mas a gente não entrega o nosso tempo de qualidade para elas. A gente não entrega o nosso melhor para elas. Então, tudo que a gente tem de mais precioso é o nosso tempo, é a nossa vida. Então, Tiago tá nos mostrando sobre isso. Olha, sobre sim, é lindo você falar que é cristão. É lindo você falar que teve a sua vida transformada, mas como está sendo a sua vida? Que transformação que você está causando na vida das outras pessoas? Será que as pessoas que estão dentro da sua casa estão vendo essa transformação? Será que elas estão vendo como você está diferente? Como seu brilho? Como a sua paciência? Como você está realmente se empenhando, gente? Porque às vezes é um empenho, né? É um empenho mesmo que a gente tem que fazer. É sair da nossa zona de conforto. Sabe? Às vezes você tá num relacionamento, tem as linguagens do amor, e a forma como a outra pessoa se sente amada é uma forma que te dói às vezes, porque às vezes você não consegue falar para as pessoas, né? Que você ama, o quanto ela é especial, o quanto ela é importante, o quanto ela tá bonita. Vocês já perceberam quantas vezes a gente tem dificuldade de falar para as pessoas
Nossa, como você tá bonita hoje. Como eu gostei da sua roupa. Né? Nossa, olha seu cabelo, você mudou seu cabelo. Às vezes a gente tem essa dificuldade, né? De elogiar as pessoas. E às vezes tudo que aquela pessoa precisa naquele dia é de um elogio. Porque ela tá às vezes com uma autoestima mais baixa, não tá se sentindo bem, ou dentro da casa dela ela ouviu só palavras que feriram ela. Então realmente que a gente às vezes se desdobre, porque às vezes isso dói na gente falar um eu te amo, um você tá bonito, um como você é importante pra mim. Não deixa pra amanhã isso, né? Não deixa pra amanhã. A vida aqui na Terra é um sopro, né? Então, demonstre hoje. Tiago está abrindo os nossos olhos para as nossas obras, que são as nossas atitudes. E ele está falando, assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Isso é muito forte. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Como você vê que uma árvore, ela tá viva? Como você vê que uma árvore tá viva? Ela dá o quê? Ela dá frutos. Ou ela dá folhas bonitas, né? Ela tá bonita, ela tá crescendo. Assim também as pessoas vão ver a nossa fé. Vão ver a nossa fé. Então Deus sonda o nosso coração, mas as pessoas sondam as nossas atitudes. Às vezes você tá lá na igreja, às vezes você diz que é um cristão, mas na hora de tratar as pessoas você é mal educado. Peraí, que fé é essa? Cadê as suas obras? Cadê suas atitudes? Né? Então, como nós precisamos, gente, entender que nós precisamos dar frutos na vida. Nós precisamos dar frutos na vida. E como que a gente dá frutos na vida? Entregando o nosso melhor todos os dias. Entendendo que todo dia é um dia que merece ser vivido. Pode ser um dia bom, pode ser um dia ruim, pode ser mais um dia na rotina. Todo dia é um dia que você vai fazer acontecer. É um dia de propósito. E é só assim que nós vamos ter frutos na vida. Fazendo o que a gente não gosta também, né? Sendo adultos, sendo maduros, sendo sábios. E ele continua. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. O próprio Tiago estava falando isso, né? Falando que alguém vai chegar para ele e vai falar, mas eu tenho fé. E ele vai falar, olha, mostre a sua fé sem obras. Como que você vai mostrar para alguém a sua fé sem obras? Tem como você abrir o seu coração, tipo assim, sonda o meu coração aqui? Não tem como. Então as pessoas, elas vão ver os frutos da sua vida. E aí o Tiago tá falando, ó. Voltou? Tinha travado a live. Voltou? Acho que voltou, né? Então o Tiago tá falando, olha, é muito mais fácil você mostrar a sua vida. Você mostrar a sua vida, né? E aí, a partir da sua vida, dos seus frutos, das suas atitudes, das suas obras, as pessoas perceberem a sua fé. Eu percebo muito como Deus tem feito isso, sabe? Na minha vida, por exemplo. Ele sempre dá um jeito de fazer com que eu conte o meu testemunho, por exemplo. Eu sempre percebo que quando eu tô conversando com alguém, aí o Senhor me leva pro testemunho. Então, é como se ele falasse comigo, ei, conta seu testemunho pra pessoa. Às vezes a pessoa, não acredita em Deus. Às vezes a pessoa não acredita em nada. A pessoa tá perdida. E aí ele vai e leva a conversa, conduz a conversa de um jeito que chega no quê? No testemunho.
Fala quem te transformou. Fala como era a sua vida, como está a sua vida agora, tudo que eu tenho feito, tudo que tem acontecido, como você tem mudado, né? Então, como isso é importante. Então, é claro, a sua fé do tamanho de um grão de mostarda. No tamanho de um grão de mostarda. Às vezes a gente acha que para a gente ter grandes transformações na vida, a gente precisa ter uma fé enorme, uma fé inabalável, né? E não, o Senhor diz, olha, se sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, então o que é um grão de mostarda? É minúsculo. Então não espere as condições ideais, né? Não espere algo acontecer para você perceber que a sua fé é inabalável. Não, viva a sua fé e produza frutos diários. Entregue o seu melhor, queira uma vida melhor, sonhe grande. Sabe, eu percebo como muitas pessoas, elas estão escassas, numa vida escassa, pensando pequeno, sonhando pequeno. Não! O Senhor quer realmente avivar os nossos sonhos, fazer com que a gente sonhe grande. Viva grandes coisas, porque Deus é grande, Deus é ilimitado. Então, e às vezes a gente acha que a gente fica aqui, ó, no nosso mundo e Deus quer, não, sai. Eu quero te dar outras coisas, te mostrar outras coisas, abrir o horizonte. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Gente, esse versículo aqui é muito forte. Versículo 19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Às vezes você vai conversar com a pessoa fala, mas eu acredito em Deus. Tá, você acredita em Deus. Mas isso não muda nada, você acreditar. Até os demônios acreditam. Tem certeza, né, da existência de Deus e tremem. O que vai modificar verdadeiramente a nossa vida é a forma como a gente age através da nossa fé. É permitir que a nossa fé nos transforme. Né? Por isso que lá em Romanos fala transformai-nos, né? Modificai a nossa mente. Sabe, toda vez que eu vou ler a Bíblia, e principalmente o Novo Testamento, e vejo os apóstolos, eu falo, olha só, quantas pessoas rodeavam Jesus. Quantas pessoas andavam próximos de Jesus. Mas eram poucos que verdadeiramente eram amigos de Jesus. Eram poucos verdadeiramente que tinham intimidade com Jesus. Então eu falo assim, Senhor, eu não quero ser só mais uma seguidora. Eu não quero ser só mais uma discípula, sabe? Beleza. Discípulos tem vários. Eu quero ser aquele próximo, aquela próxima. Eu quero ter intimidade. Eu quero ter liberdade com o Senhor. Sabe? Eu quero fazer história com o Senhor. Eu quero viver o propósito do Senhor. Então, nós precisamos querer isso. Não ser mais um, mas querer fazer a diferença. Né? Querer fazer a diferença. Insensato. E aí, Tiago chama essas pessoas que falam que apenas creem em Deus de insensato. Porque crer, acreditar, né? Até o inimigo acredita. Quer certificar-se de que fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Olha isso que maravilha, gente. Então, as obras, elas são consequência da nossa fé. Não é focar só na obra, mas a partir do momento que a gente tem fé, que a gente pratica, porque Tiago falou muito no capítulo 1 sobre a prática, né? Não somente ler, não somente falar, mas realmente viver aquilo, praticar aquilo que se acredita. A partir do momento que você aplica na sua vida,
né, na sua vida cotidiana, as obras são consequência. A transformação é consequência, né? Então, a fé e a obra, elas caminham juntas. E aí aqui fala, a nossa fé vai sendo aperfeiçoada pelas nossas obras. Quanto mais a gente vê a transformação de Deus na nossa vida, gente, mais a gente vai reabastecendo o nosso combustível, sabe? Isso é maravilhoso demais também, porque às vezes a gente precisa, né, reabastecer o nosso tanque. Reabastecer o nosso tanque. E aí quando a gente vai praticando, vai dando passos de fé, vai vendo as coisas acontecendo, você fala, meu Deus, tá acontecendo. Ontem eu tava aqui na minha casa e eu fiquei, meu Deus, sabe? Eu senti tão forte a presença de Deus que eu falei, Deus, há poucos meses atrás eu tava orando por isso. Eu tava orando por exatamente isso que eu tô vivendo agora. Eu tava jejuando, eu tava entregando. E agora eu tô vivendo. A partir do momento que eu tava ali vivendo, o meu tanque foi reabastecido. E o meu tanque foi reabastecido lavando roupa. Eu tive essa percepção lavando roupa. Eu podia estar murmurando, podia estar reclamando. Mas naquele momento eu tive a percepção de que eu orei por isso. Eu orei pelo meu lar. Eu orei para ter uma máquina de lavar, para ter os meus utensílios domésticos. Eu orei por essa situação que eu tô vivendo hoje, entende? Então, naquele momento, eu tive o meu tanque reabastecido, eu não tinha espaço para murmurar, não tinha espaço para reclamar se eu tava arrumando a casa, se eu tava lavando roupa, se eu tava fazendo comida, se tinha muita coisa para fazer. Não tinha espaço para aquilo naquele momento. Por quê? Porque eu vi o resultado da minha fé, de passos de fé, que Deus fez infinitamente mais. Então, assim, gente, sabe? Crer é necessário, é claro. É o primeiro passo. Mas a gente precisa dar passo, a gente precisa caminhar, a gente precisa sonhar, a gente precisa acreditar, a gente precisa fazer. Certas coisas só nós podemos fazer. Né? Deus nos deu saúde, Deus nos deu um corpo, Deus nos deu utensílios. O que você está fazendo com o que Deus te entregou? Com a saúde, com a vitalidade que Ele te entregou. Né? Isso é muito sério. Então Ele está falando, olha, a sua fé vai ser aperfeiçoada pelas suas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Então é isso que a gente falou. Nós somos justificados por Deus através da nossa fé. Nós somos justificados pelos homens através das nossas obras. Caso semelhante ao de Raabe. Quem estava na mentoria, as mulheres que estavam na mentoria Coragem de Ser Feminina, nós falamos sobre as personagens, as mulheres bíblicas, né? Raabe é uma das que me chama muita atenção. Ela era uma prostituta. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Raabe, né? Depois a gente vai chegar, quando a gente chegar lá no Antigo Testamento, mas Raabe era uma prostituta e ela não conhecia a Deus, assim, ela não sabe, ela não tinha estudo, ela não tinha um conhecimento, não, mas ela tinha fé. E a partir daquela fé, ela deu passos de fé, salvou toda a sua família, salvou tantas pessoas, porque ela acreditou na palavra de Deus. Né? E isso é maravilhoso. Assim como o corpo sem espírito, para finalizar esse versículo 26, para a gente guardar aí. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Glória a Deus. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Gente, isso é maravilhoso, né? Por quê? Porque o Senhor fala que o resultado do pecado, quanto mais a gente peca, mais a gente se afasta de Deus.
né? A gente não se arrepende, a gente permanece naquela vida. Então, o resultado do pecado é o quê? A morte, a nossa morte espiritual, o afastamento, né, da presença de Deus. E ele está fazendo aqui um paralelo com a fé sem obras. A fé sem obras também é uma fé morta. Porque como você vai conseguir ver a fé? Como você vai conseguir ver o agir de Deus na sua vida? Se você crê, mas não dá passo de fé, não se movimentar, não fizer por onde, não fizer a sua parte. Então eu quero te encorajar hoje a isso, a fazer a sua parte. Deus faz o impossível, Deus é o Deus de milagres, mas Deus te entrega o possível para você fazer. Né? Deus coloca ferramentas nas suas mãos. Deus te entregou mais um dia, Deus te entregou fôlego de vida, Deus te entregou saúde. Quantas pessoas queriam ter saúde no dia de hoje? Quantas pessoas queriam ter acordado hoje, né? Bem, dispostas. E se você acordou assim, nessa manhã, glória a Deus por isso, faça o seu possível, né? Sonhe grande, dê passos de fé, queira dar bons frutos e bons testemunhos. Porque quanto maior forem as suas obras, os seus frutos, mais você vai estar chamando as pessoas para a presença de Deus assim, através delas, entende? Então a sua vida, a forma como você ama, a forma como você age, é um espelho, né, de como você quer que as pessoas vejam Deus. Então cuidado, nós também temos muita responsabilidade nisso. Será que quando você abre sua boca para falar sobre Deus, as pessoas te dão credibilidade? Será que as pessoas realmente veem que o que você fala é realmente o que você pratica, é realmente o que você vive? Então, hoje é um dia da gente realmente colocar em prática aquilo que a gente acredita. Amém? Hoje é dia 19 de setembro. 19 de setembro. Espere milagres. Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: para as pessoas isso é impossível, mas tudo é possível para Deus. Mateus 19, 26. Podemos pedir a Deus pela fé que Ele faça algo que parece impossível em nossa vida e na vida de outros. Precisamos saber que não existe nada que Deus não possa fazer se andarmos bem perto dele e se for de sua vontade fazê-lo. Não devemos limitar Deus e dizer: Ele não é capaz de resolver esse problema. É fundamental entendermos que sempre podemos buscar a sua ajuda, crendo que somente Ele pode resolver nosso problema, ou nos ajudar a passar por ele, ou nos elevar acima dele. Crer em Deus e em seu poder significa crer que Ele fará coisas inimagináveis, que jamais teríamos como realizar por conta própria, em nossas forças. Peça a Deus que lhe dê uma atitude de contínua esperança e expectativa de vitória que está por vir. Ore para crer em milagres, pois nenhum milagre é difícil demais para Deus. Ore para que as dúvidas não a enfraqueçam nem a desanimem. Não deposite sua fé no poder de suas orações, nem na força de sua fé. Deposite em Deus e no poder dele de trabalhar por intermédio de suas orações. E espere um milagre. Amém. Vamos repetir juntos? Creio em ti, ó Deus Todo-Poderoso. Sei que és Senhor do Universo e que todas as coisas são possíveis para ti. Peço que realizes um milagre em minha vida hoje, segundo tua perfeita vontade. Amém. Glória a Deus. Não saiam daí. Feche seus olhos. Vamos para o nosso momento de oração. Senhor Deus, Pai, obrigada, Jesus. Nós viemos aqui te agradecer, Pai, pelo teu infinito amor, pelas tuas infinitas misericórdias que se renovam, Pai, diariamente, para que a gente não se esqueça que todo dia é importante, Pai. Todo dia é um milagre. Todo dia o Senhor tem um propósito para a nossa vida. Então nós queremos te agradecer, Pai. Te agradecer porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos perdoou primeiro. Pai, então nos capacita para que em resposta
de tamanho amor, Pai, de tamanha misericórdia, nós consigamos ser amor na vida de outras pessoas, ser cuidado, ser realmente cura, Pai. Esse é o nosso propósito, levar a Tua palavra, levar o Teu amor, levar a Tua salvação, a Tua cura e libertação para outros corações aprisionados, Pai. Nos permite, Pai, viver as Tuas grandes e maravilhosas obras. Que nessa manhã, Pai, os nossos sonhos sejam reavivados, Pai. Que a gente faça o que está em nossas mãos, Pai, para que realmente tudo se cumpra, para que a nossa vida seja um testemunho de fé, para que as pessoas olhem para a gente e realmente vejam o resultado, Pai, o resultado do Senhor, da transformação do Senhor na nossa vida. Abra os nossos corações, transforme a nossa mente, Pai. Transforme a nossa forma de enxergar a vida, enxergar a rotina, enxergar os nossos trabalhos, enxergar as nossas circunstâncias, Senhor. É o que eu te peço, transforme o olhar de todas essas pessoas aqui, Pai, para que a gente consiga enxergar a vida com os teus olhos. Esse é o meu pedido nessa manhã, Pai. Que nós consigamos dar muitos frutos através da Tua fé. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa o nosso dia, a nossa vida, a nossa família, a nossa casa. Nos livre de todo e qualquer mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Sussu, vou colocar esse louvor, que eu amo esse louvor também. Glória a Deus por isso, por mais uma live, pela presença de vocês. Mais um dia lindo, gente, que merece ser vivido. Eu não sei aí onde você mora, mas aqui hoje está um sol maravilhoso. Então, vamos fazer o nosso possível realmente. Vamos sorrir para a vida e entregar o nosso melhor, porque Deus merece o nosso melhor. Amém? Vou colocar um louvor aqui maravilhoso, que foi indicação da Sussu, mas eu amo esse louvor também, que chama De Dentro para Fora. Que Deus abençoe muito o seu dia. Eu te espero amanhã, 8 horas da manhã. Se você quer enviar a live para uma pessoa, se essa live tocou o seu coração, envia para outras pessoas. A live vai ficar salva lá no Instagram, então vai lá no Instagram, encaminha para a pessoa. Vai ficar salva também no YouTube, o YouTube é Isabela Noli. Nós temos também o nosso canal no WhatsApp, que o link tá na bio do Instagram, que é Isabela Noli também, né? Então vai lá, nós estamos juntos nesse propósito, né? De viver e de conhecer mais o Senhor. Amém? Estamos juntos. Eu vou colocar o louvor Chama de Dentro para Fora. Deixa eu aumentar aqui. Eu sinto teu vento soprar, a tua glória se manifestar. Eu posso ver o teu poder tomando conta do lugar. De braços abertos estou, coração rente em teu altar. Uma coisa te peço, vem me transformar. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. Esse louvor é maravilhoso, né? De braços
Amém, pessoal. Deus abençoe muito o nosso dia. Mais uma live, mais um devocional. Glória a Deus. Como é bom estar de volta. Obrigada pela presença de todos vocês aqui. Eu espero vocês amanhã, 8 horas da manhã, tá? E não se esqueçam, né? Não se esqueçam que todo dia vale a pena. Então, que a gente não saia daqui como a gente entrou, mas realmente que a gente permita que Deus transforme o nosso coração e a nossa forma de enxergar a nossa vida, a nossa rotina, os nossos hábitos. Amém? Então, se essa live falou no seu coração, não deixe de enviar para outras pessoas. Muitas pessoas estão precisando da palavra de Deus. Então, eu espero você. Também convida uma pessoa para vir te acompanhar, fazer o devocional diário com você, né? Como é bom termos pessoas ao nosso redor que nos edificam e que nos levam para próximo de Deus. Então, seja essa pessoa na vida de alguém. Amém? Eu te espero amanhã, 8 horas da manhã, para a gente viver mais um devocional. Amém? Então, Deus abençoe muito o seu dia, a sua vida e o seu lar. Beijo!